disponível? Marcos. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois Tu és o Senhor da vida. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois Tu és o Senhor da vida. Através do Teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o Seu povo. Através do Teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o Teu povo. Pelas Tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. Pelas Tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do Teu povo. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do Teu povo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois Tu és o Senhor da vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois Tu és o Senhor da vida.
capítulo 14. Marcos 14. Nós meditaremos nos 2 últimos capítulos deste evangelho nestes 2 domingos. Hoje e domingo próximo, que no calendário cristão é chamado de domingo de Páscoa. A mensagem de hoje em Marcos capítulo 14, verso 1, até o verso 15, capítulo 15, verso 20. Eu lerei o texto da palavra de Deus e farei alguns comentários, e para cada trecho lido também uma aplicação. Talvez a pregação de hoje seja um pouco mais longa, peço que você me acompanhe para a sua edificação. Marcos 14, 1 até o versículo 15, capítulo 15, verso 20. O propósito da mensagem de hoje é promover a fé. Pode abaixar um pouquinho? O propósito da mensagem de hoje é promover a fé em Jesus como Filho de Deus e Salvador. Não sei quantos já foram agraciados com a fé salvadora, mas que nessa manhã possa ser um dia oportuno. E aqueles que já foram agraciados com a fé salvadora de que Cristo é o Filho de Deus, que a sua esperança seja renovada pela boa nova de salvação. É um momento oportuno para meditarmos no Evangelho. Algumas palavras introdutórias em termos de contexto. O objetivo do Evangelho de Marcos é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E ele começa, o registro desse Evangelho começa assim, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o primeiro versículo. E agora, no final do seu ministério, quando interrogado, Jesus diz claramente que ele é o Filho do homem. Então o objetivo é este, demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos neste Evangelho que a identidade de Jesus ficou ocultada durante o seu ministério de 3 anos. Ele realizou milagres, ensinou sobre o reino de Deus, ele amou seus discípulos. No entanto, os 12 tinham uma compreensão embrionária de quem era Jesus. Este evangelho tem essa característica. A identidade de Jesus é ocultada para ser revelada somente no final. E aos discípulos, esse conhecimento era embrionário. Após a ressurreição, os discípulos atinaram para a identidade divina do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, neste evangelho, há uma ênfase sobre a dúvida que ficou no coração dos discípulos. Mesmo tendo contato com Jesus ressuscitado, eles têm dúvidas, a ponto de Jesus precisar censurá-los a dureza de coração. Nesse ínterim da ressurreição, Jesus não só se manifesta aos discípulos, mas também precisa explicar-lhes o que significa a ressurreição à luz do Antigo Testamento, dos profetas, dos Salmos e dos escritos, até que eles então entendem quem é o Senhor Jesus Cristo e finalmente concluem em seu coração: Jesus é o Filho de Deus. Então, hoje nós leremos acerca do sofrimento do Salvador.
a preparação para a crucificação até o momento em que ele é levado à cruz. A cruz e a ressurreição nós veremos domingo que vem. Então, queridos irmãos, os versículos no capítulo 14, de 1 a 31, nós temos a preparação para a prisão de Jesus. E o primeiro ponto é este: estava próxima a festa da Páscoa. 14, versos 1 e 2. Deixe sua Bíblia aberta, nós leremos todas essas passagens. Dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós vemos, portanto, aqui uma conexão entre a Páscoa judaica, aquela que foi instituída no Egito, com um novo momento, que se tornará a ceia do Senhor e a nova aliança. Naquela, um cordeiro precisava ser morto e o sangue derramado nas ombreiras das portas para passar por cima dos pecados. Na nova aliança, Jesus é este cordeiro, que é entregue pelos nossos pecados e o seu sangue, então, provê a libertação. E Jesus está próximo da sua crucificação e é nesse período da Páscoa judaica. Antes que isso acontecesse, nós vemos aqui que estes homens tomaram a decisão de matar Jesus. E a sua morte, portanto, é como o cordeiro sacrificado. Diante deste fato, Maria, irmã de Lázaro, tem uma decisão: preparar o corpo de Jesus para a morte. Leiamos os versículos 3 em sequência, até o 10. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo, perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Lembrando que denário era, em geral, a medida de um salário diário de uma diarista, R$ 250 hoje. Vamos lá. E dava-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus lhe disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-me, esse é o ponto fundamental, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado este evangelho em todo mundo o evangelho será também contado o que ela fez para memória sua. Maria entendeu que Jesus seria morto. Aquilo que estava um tanto quanto nublado para os demais discípulos, para Maria e para Judas não estava. De fato, o Senhor Jesus algumas vezes informou que ele seria morto neste evangelho, que ele seria morto, sofreria, seria morto e ressuscitaria. Em Marcos 10, você pode ouvir versos 32 e 33, acerca desta convicção de Jesus. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O nosso Senhor, portanto, Maria já tinha a percepção de que Jesus morreria na cruz e sofreria aquilo que ele disse. Portanto, ela mesmo prepara, como um costume da cultura judaica, o corpo de Jesus com um perfume, derramando na cabeça, escorrendo pelos pés. E ali foi uma oferta
realmente sacrificial, 300 dias de serviço, quebrado e derramado, preparando-o para a morte. Como eu disse, não só Maria, como Judas também percebeu que era inevitável que Jesus enfrentasse tudo aquilo que ele havia dito. Versículo 10 e 11, nós temos a percepção de Judas e a decisão de o traí-lo. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma ocasião para o entregar. Uma dos motivos que talvez tenha entrado, e aqui Satanás entra no coração de Judas, ele tem uma possessão demoníaca, e um dos motivos pelos quais Judas desiste do ministério de Cristo é porque para ele não importa um Jesus crucificado. Que ele tinha, na verdade, interesse em participar, sim, de um reino, mas de um reino terreno, político, onde ele tivesse os benefícios que a política traz, a má política traz. Então, Judas, corrompido pelo seu próprio desejo de materialismo, entrega o Senhor Jesus pelo preço de 30 moedas, conforme as profecias. Nesse ínterim, Jesus celebra a última Páscoa e indica quem seria o traidor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, lembra? Depois da Páscoa, o 7º dia, do 14 ao 21, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa, comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de o beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Judas, então, movido por ganância e materialismo, entrega o nosso Senhor. Tudo conforme os profetas haviam anunciado, de que ele era o filho da perdição. E como filho da perdição, também era responsável pela sua atitude. Diante disto, Maria percebe que Jesus
deve passar pela morte, Judas também. Você deve perceber que Maria entrega tudo que tem e Judas quer acumular. Duas versões e duas visões diferentes sobre o Redentor. Nesse ínterim, eles estão comendo a última Páscoa, celebrando conforme o ritual que lemos em Êxodo capítulo 12. Jesus indica quem iria traí-lo, aquele que mete a mão no prato. No Evangelho de João, nós sabemos que é Judas que está fazendo isso. E, dominado por Satanás, sai daquela festividade. E uma das coisas que o Senhor Jesus então institui é a própria ceia. Encerra-se a Páscoa, o cordeiro e o pão sem fermento é substituído pelo seu próprio sangue e pelo pão. Seu corpo significa o pão e o cálice o vinho. Jesus substitui o antigo ritual pelo novo e diz: este é o sangue da nova aliança. Significa nova em que sentido? Não no sentido de novidade, mas no sentido de que esta nova aliança é administrada de uma forma diferente. Não é mais com rituais de sacrifícios de bodes e bezerros, mas através do seu próprio sacrifício. E Jesus alerta os seus discípulos de que a ovelha, o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. E Pedro, impetuoso, diz: não, ainda que isso custe a minha vida, eu não vou abandoná-lo. Então nós percebemos aqui aspectos da preparação de Jesus para ser entregue à morte. A aplicação que eu quero compartilhar nesses primeiros versículos é esta: o controle de Jesus em todas as situações da história. Jesus sabe o que está acontecendo. Ele conhece os detalhes, os eventos da história e as nossas convicções. Ele conhece o coração de Maria. Ele conhece o coração de Judas. Ele conhece o coração de Pedro. Cada um deles responde de uma forma. Maria derrama tudo que tem. Judas quer tirar vantagem. E Pedro é aquele impetuoso que parece ser o amigo de todas as horas. No entanto, a palavra de Jesus permanece. O Filho do Homem seria escarnecido, seria entregue nas mãos dos principais, sofreria e morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então, queridos irmãos, nós tiramos desta primeira passagem: Jesus obedeceu livremente ao seu Pai. Ele sabia de todas as coisas. Todos aqueles detalhes estavam no plano eterno de Deus. Em nenhum momento Jesus foi demovido da sua tarefa. Ele amou seus discípulos até o fim. Ele observava a ação de cada um deles, porque não só a história, como as nossas convicções e limites não lhe são ocultas. E assim, ao invés de retroceder, o nosso Senhor continua a sua peregrinação para ao Reino da Cruz. Começa então a agonia de Jesus. Meu primeiro ponto, a preparação para a prisão de Jesus e sua morte. O segundo ponto, Jesus agoniza diante do peso da ira de Deus. Leiamos. Então, foram ao lugar chamado Getsêmani, que era um jardim dentro do Monte das Oliveiras. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
e, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis? Repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus está consciente de que ele é o pastor e de que ele seria ferido. Está consciente de que aquelas ovelhas, a princípio, seriam dispersas. E agora, no jardim, agoniza pelo fato de receber sobre si o peso da ira de Deus. Jesus ora a fim de suportar a tentação de fugir da cruz. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus, mas Jesus também é perfeitamente homem. E tudo que ele está enfrentando aqui, irmãos, que nós estamos lendo, ele está enfrentando como Deus, mas também como homem. A falta de sono, as ameaças, as injustiças, as ilegalidades no processo, a dor física, o vexame emocional, tudo isso era real. E ele enfrentou como um verdadeiro homem. E diante do peso da ira de Deus, e diante do sofrimento humano, Jesus ora para que ele suporte a tentação. E qual era a tentação? Fugir da cruz. Pelo peso que ela significava. E nós lemos que os discípulos não conseguem orar. No Evangelho de Lucas, diz que eles estavam profundamente tristes. Então, o que nos leva a entender que era assim um cansaço e um desânimo profundo. E eles estavam bastante abatidos. E aquele que disse: até a morte eu irei contigo, não consegue orar com Jesus uma hora. São formas de sofrimento. O nosso Salvador agoniza diante do peso da ira de Deus e ora com insistência para suportar a tentação de fugir da cruz. A ponto dele dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Em outras palavras, não me deixa desviar da cruz. Não me deixa desviar do sofrimento da cruz, porque é horrível, mas eu tenho que passar por ela. Qual a aplicação que nós podemos tirar disto? A morte de cruz era a mais violenta e horrorosa de todas as penas aplicadas à época. Era a mais horrenda e violenta de todas as penas. Apavorava qualquer um. Jesus ora para que este cálice, que cálice que significa isso? É o cálice da amarga ira de Deus, que ele derramará sobre os pecadores no juízo. A sua ira toda derramada, sem mistura, em toda a sua essência. Jesus terá de bebê-lo e de sorver até a última gota. Jesus ora: se possível, eu não quero passar por isso. Se possível, passa de mim. Mas a oração visava fortalecê-lo
a obediência. Jesus não podia desviar da cruz. Ele não podia desviar da cruz. E na tentação, no deserto, este era o objetivo de Satanás. Que Jesus desviasse da cruz. Eu vou te dar o reino desses mundos. Come aí o pão, transforma a pedra em pão. Ou seja, assume a sua identidade divina e esquece esse negócio de cruz. Esta foi a tentação de Jesus. Porque ele percebeu o que estava por vir. E as suas ovelhas eram um alvo desta ira. Então Jesus olha para si mesmo e olha para o povo que Deus havia dado à sua igreja. Ele diz: eu não posso retroceder. Assim, irmãos, somente pela cruz ganharia o perdão e a reconciliação. Jesus estava consciente que para derrotar o poder da morte, ele mesmo teria que passar por ela, no lugar das suas ovelhas. Nós não lemos que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas? E aqui ele está nesta crise profunda na alma como homem, vendo o horror, a ignomínia, a ira de Deus sem nenhuma mistura que seria derramada sobre ele, o servo justo. E ele ora: como eu quero não passar por esse caminho, mas me ajuda, Senhor, a passar por ele, porque nele, somente nele, haverá vitória. Jesus, então, consuma-se a traição. Jesus é traído, preso e, por fim, abandonado por todos os seus discípulos. Leiamos, versículos 43 a 52. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas, anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar, esse é o que o prendeio, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre! E o beijou. Então lhe leitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Este evangelho foi escrito por Marcos, com o testemunho de Pedro. Tá? E algumas das evidências de que isto é verdade é o fato dele não citar quem meteu a espadada na cabeça, na orelha do centurião, que era Malcom. Fala, vai pegar mal, né? Você vê que a Bíblia é o livro verdadeiro. Vai pegar mal, fala que é Pedro aqui. Foi um servo. Foi Pedro mesmo. Meteu a espada na orelha do Malcom. Disse-lhes Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, o fugiu desnudo. Jesus é traído por um daqueles que participavam do seu círculo de amizade, preso injustamente e, por fim, abandonados por todos os discípulos. Ele nem tinha sido crucificado ainda e a palavra de Zacarias já tinha se cumprido. Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Menos de 24 horas. Todos aqueles que professavam uma fé firme, segura, já não andam mais com Jesus. Pelo contrário, até mesmo o negam, como foi o próprio Pedro. Então, irmãos, veja que Jesus foi traído por um de seus discípulos, que é Judas, foi preso às escondidas e abandonado por todos os seus discípulos. É interessante aqui que uma das hipóteses da explicação do versículo 51 e 52 é que tratava-se do próprio Marcos.
Ele não era um dos apóstolos, mas ele estava ali, um dos circunstantes, no jardim, e quando todo mundo começou a correr, foram pegar o Marcos, ele estava só com um lençol, acho que ele saiu de casa despreparado, né? Pegaram o Marcos e vem cá, moleque. E o lençol ficou na mão do guarda, ele saiu correndo peladinho. Veja a situação, irmãos. Não ficou um. E teve gente até que saiu correndo nu. E ele disse, nas entrelinhas, eu também o deixei. Eu também o deixei. Que aplicação nós podemos deduzir, irmãos, deste trecho? O Senhor submeteu-se voluntariamente ao plano da salvação. Solidão, dispersão das ovelhas, tudo isso para se cumprir as Escrituras. Isso é muito importante. Que nenhum evento na vida de Jesus Cristo, nenhum tio, nenhum fio só de cabelo caiu sem que o Pai estivesse sob total controle. Então, o Senhor submeteu-se voluntariamente, sofreu com a solidão, as ovelhas se dispersaram, porque o justo deveria dar a vida pelos injustos. Isto para se cumprir a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E as ovelhas haviam declarado: eu vou perseverar contigo até a morte. Ó, tamo junto. Eu não vou te abandonar. Jesus submeteu-se voluntariamente ao plano de salvação para que se cumprisse as Escrituras. Assim como o Evangelho de Mateus e de Lucas, tudo está apontando para Jesus como o Cristo, como o Salvador, como aquele que tem autoridade dada por Deus para vir, salvar, estabelecer o seu reino. Aqui, então, Jesus é levado para o Sinédrio. Versículos 53 em diante. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio. E nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aqui, irmãos, nós temos a resposta de Jesus contundente nos 4 evangelhos. Entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esse pode ser o mais antigo. E nós temos aqui a declaração de Jesus. Se até aqui a sua identidade estava oculta, agora é explicitada. Jesus respondeu: eu sou. Vocês devem se lembrar, com base nos sermões sobre eu sou, de que essa expressão aponta para a divindade de Cristo. Ele está comparando-se ao Pai. Eu sou, e vereis o Filho do Homem, e aqui é aquele Filho do Homem declarado por Daniel, o Todo-Poderoso, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas?
ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se uns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza! E os guardas tomaram a bofetadas. Jesus é acusado sem provas em um processo ilegal. Ele está sendo injustiçado. É interrogado pelo sumo sacerdote, que é Caifás, e afirma ser o Filho de Deus. Não há nenhuma dúvida da parte dele. Eu sou. E vocês verão, então, assentado à destra do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Diante dessa declaração, o declaram culpado e o torturam sob o argumento de blasfêmia. Levítico 24:16. Quem fosse condenado por blasfêmia poderia ser, então, martirizado por conta disso. Então, veja que os discípulos não, o sumo sacerdote, a liderança de Israel, está escandalizada por não conceber que Jesus é Deus. Por não conceber que o próprio Deus possa ter encarnado e vindo até eles. E o que nós podemos deduzir de aplicação? Cremos de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Não é assim que ele começa esse evangelho? Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você crê? Nós estávamos conversando no pequeno grupo que, inclusive, muitas igrejas com a placa de evangélicas, em que Jesus não é exaltado como Deus, mas apenas como alguém a ser seguido moralmente. Creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. E quando ele diz, eu sou o Filho de Deus, significa o seguinte: Jesus compartilha os atributos de Deus. Poder, glória, majestade, eternidade. Significa que Jesus compartilha a natureza de Deus. Significa que Jesus compartilha as prerrogativas e herança, porque o Filho é herdeiro de tudo. Sendo assim, irmãos, Jesus procede do Pai, ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, o único que atende os dois lados do contrato da aliança. Ele não disse, este é o sangue da nova aliança? E nós sabemos que a aliança precisa de duas partes. Ele é o mediador entre nós e Deus. E o único gabaritado para isto, porque ele é Deus, então atende uma parte do contrato. E ele é homem, atende a segunda parte do contrato perfeitamente. Por isso, não há salvação em nenhum outro nome dado, quer no céu ou embaixo da terra, senão o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, além da inveja e da ira, Jesus foi condenado pela incredulidade. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e, como consequência, ele compartilha dos atributos, natureza, prerrogativa e herança do próprio Deus eterno? Você crê? De todo o seu coração? Os principais religiosos não creram e, por isso, o condenaram por blasfêmia. Nos versículos 66 a 72, nós temos a negação de Pedro. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, 14:66, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço. Nunca vi, né? Não, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou.
E pouco depois os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente, este é um deles, porque tu também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem de que falais. Vocês se lembram porque ele tinha dito há pouco tempo? Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Tudo está sob o controle de Deus, irmãos. Até mesmo a negação de Pedro, que chorou amargamente, aqui diz que desatou a chorar. No Evangelho de Lucas diz que Jesus estava ali, já todo machucado, e Jesus fixou o olhar em Pedro, olho no olho, sabe? E de longe Pedro foi penetrado pelo olhar do Salvador, falando: o que eu fiz? Eu não me conheço como o Salvador me conhece. Tudo estava sob controle. Pedro, então, diferentemente de Judas, agora uma aplicação, Pedro teve que lidar com um pecado grave, mas não perdeu a esperança de perdão em Cristo. Eu tenho ensinado vocês, muitas vezes os nossos pecados são gravíssimos. E eles são odiosos diante de Deus. Mas o que eu tenho ensinado à igreja é que pior do que o pecado odioso é a falta de esperança de perdão e de reconciliação. Pedro pecou gravemente, mas lá no seu interior havia uma semente de esperança de perdão. Ele chorou amargamente e ficou muito preocupado com sua situação, porque ele só encontraria Jesus quando? Depois de ressuscitado. E só depois de ressuscitado é que ele seria restaurado. Mas ele não perdeu a esperança, não foi se matar, não foi se jogar, não afastou-se. Pelo contrário, creu. Ainda precisava de converter-se. Jesus havia dito para ele: Pedro, Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não perecesse. Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti. Então Jesus não só sabia que Pedro trairia, como também já havia intercedido por ele. Que grande Deus, que grande amor. Que grande amor. O arrependimento, segundo Deus, conduz à vida. E o que segurou Pedro não foi a sua profissão de fé. Foi a intercessão de Jesus. Pensa nisso. Não foi as convicções e sentimentos de Pedro que o mantiveram, mas a intercessão do mediador. Você crê nele? Você crê nele de todo o seu coração? De que a sua mediação é eficaz? De que a sua intercessão é irrevogável? Jesus é entregue, finalmente, agora à autoridade romana. Já é sexta-feira. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, os anciãos com os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada responde?
Vê quantas coisas te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de muito Pilatos se admirar. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Silêncio. Havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe dissesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia a inveja os principais sacerdotes haviam entregado. Por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas ele incitara a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, chamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o, crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Então Pilatos interroga Jesus, e um tema do interrogatório era se Jesus era um subversivo. Se ele, de fato, admitia ser um rei clandestino que pudesse ameaçar o poder romano. Jesus silencia. Pilatos não encontra culpa em Jesus. Num dos evangelhos, a mulher de Pilatos tem um sonho e lhe indica: olha, não se meta com esta causa, porque esse homem é justo, e durante a noite eu sofri muito por ele. Pilatos não encontra motivo de condenação. Ele se dirige a Jesus com medo e Jesus diz: aqueles que me entregaram a ti têm mais pecado e serão responsabilizados. E ninguém me entregaria a ti se do Pai não fosse concedido. Nenhum poder você tem sobre mim. Imagina, irmãos. Jesus todo estraçalhado diante de um governador dizendo: você não tem poder sobre mim, se o Pai não tivesse dado. Fortalecido pelas orações, Jesus segue o caminho da cruz. Incitados pelos líderes, a multidão pede pela condenação e crucificação. Eu falei para o Stefano hoje. Falou: filho, você está vendo o pessoal com os ramos nas mãos? Lá no dia da crucificação de Jesus, uma semana antes, Jesus havia entrado em Jerusalém com um jumentinho, e as crianças e as pessoas diziam: bendito que vem o nome do Senhor. E com folhas de palmas e as suas roupas colocando pelo caminho, esta multidão bendizia o nome do Senhor Jesus. E agora, uma semana depois, eles, incitados pelos principais sacerdotes, dizem: mata esse homem. Ele não deve viver. E encerrando, o que nós podemos deduzir aqui desta passagem? O ódio a Cristo, instilado pela liderança, os levou à violência, crucificando-o por mãos de iníquos, segundo o decreto de Deus, diz Pedro na sua pregação. O ódio a Cristo, instilado pela liderança, os levou à violência. Deus havia decretado não somente a morte de Cristo, mas também a liberdade pela qual todos estes homens rejeitariam. E diz a Escritura que, quanto ao Pai,
decidiu moê-lo. Vocês vão à feira e param na barraca do pastel? Não? Tem colesterol, né? Eu paro, mas eu não como mais. Sou Stefano que come agora. E para na barraca do pastel e depois se pede um caldo de cana. E aí você ouve aquele barulho. E aí você vê a cana sendo moída. Mas o que você tira como extrato daquele moedor? Um suco doce, refrigerante e revigorante. Diz a Escritura que tudo isso aqui é porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus estava sendo moído como a cana, e o que saía deste terror era o doce amor pelos pecadores. Tudo isso que nós lemos é por causa do amor de Deus. Indescritível, impossível de ser compreendido, mas somente aceito pela fé. Quanto ao Pai, decidiu moê-lo em nosso favor. Foi sacrificado pelos nossos pecados. João, no Evangelho, diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo isso que nós lemos é para se cumprir a profecia de que o justo deveria ser morto no lugar dos injustos. E ainda, lemos que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus, neste momento, muda o curso da história da redenção. Antes, todo o foco era nos rituais, no sacrifício do Cordeiro. Agora, não há mais sacrifício. A antiga aliança está em desuso. O acesso ao Pai será livre a todos os homens por meio dele. Eu quero encerrar lendo Isaías novamente. Não tem a voz do Ícaro, mas dá para fazer alguma coisa aqui. Versículo 4. À luz de tudo que vimos no capítulo 14 até o 15, interprete no seu coração essas palavras. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós achávamos que aquele sofrimento era derrota, quando na verdade era vitória. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem nolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Até aqui nós lemos o sofrimento do Salvador. Esse sofrimento será intensificado na cruz. Mas domingo que vem nós veremos também o resultado deste penoso trabalho. A certeza da ressurreição dentre os mortos. Que o Senhor nos ajude. Amém.
Senhor Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Através do teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o seu povo. Através do teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o teu povo. Pelas tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. Pelas tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do teu povo. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do teu povo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida.